Murmura assim no deserto.
Consolador.
Estamos irmãos com a paz de Jesus. No Salmo 125. O que confia no Senhor será como e que não se abala, permanece para sempre. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Senhor, graças, Senhor, mais um dia maravilhoso, estamos na tua casa para te adorar, Senhor, para falar no amor de Deus, Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, Espírito Santo, vem, Senhor, nesse mundo, Senhor, Senhor Jesus. Deus maravilhoso, Espírito Santo, vem, Senhor, pela sua mão poderosa, que vai cair por terra todo mal, Senhor Jesus, glorifica a mim, contra os seus filhos, Senhor, miséria da tua casa, meu Pai querido. Veja, Espírito Santo, vem misericórdia, Senhor, de cada um, Senhor Jesus, aqueles que estão distanciados, Senhor, dos seus caminhos. Glória a Deus. Mariana louvando o Senhor, depois a irmã Lúcia também. Glória a Deus. Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Aproveita a igreja que eu peço em Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus. Nós vamos com a parceira, amém? Quantas vezes nessa caminhada representa que eu estou sozinha. Minha cruz parece tão pesada, mas não posso deixar o caminho. Vou seguindo as pisadas do varão chegou. Carregando uma cruz pesada e nela me expirou. Quando leio as páginas sagradas, sinto meu coração transbordar. Ouço a voz de Jesus ressoando, prometendo comigo estar. Ouço ele dizer, Sarinha, não precisas duvidar de mim. Quando pensas que estou distante, eu estou bem pertinho de ti. Quantas vezes gemendo ou chorando, eu mergulho aos pés de Jesus. Entre lágrimas vou suplicando que me ajude a levar minha luz. Ao sentir minhas forças quebrando e as mãos de me receber, que Jesus me carregue no colo e assim eu consigo vencer. Quando leio as páginas sagradas, sinto meu coração transbordar. Ouço a voz de Jesus ressoando, prometendo comigo estar. Ouço ele dizer, Sarinha, não precisas duvidar de mim. Quando pensas que estou tão distante, eu estou bem pertinho de ti. Quando pensas que estou tão distante, eu estou bem pertinho de ti. Graças a Deus. Uma Karina também, está louvando o Senhor. Logo depois daí, o círculo de oração. Cumprimenta a igreja com a paz, Senhor.
não é soldado covarde, obedece ao seu Senhor. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra te ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, precisando te alcançar, regular até morrer. Nunca pense em descansar, ofegante ele vai. Sua chama não se apaga pela obra do amor, do seu coração não sai. Muitas vezes já chorou, mas nada ele possui. Se no campo ele não dá, consegue se levantar com a ajuda de Jesus. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra te ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, precisando te alcançar, e lutar até morrer. Isso quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra te ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, precisando te alcançar, e lutar até morrer. Sofre como um bom soldado, precisando te alcançar. Quer lutar até morrer. Mais credo que missão. Glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia. Deus, Glória a Deus. Reconheço, Senhor, que sou fraco tentando acertar. Quantas vezes falhei, não sou como quero, nem como tu queres, Senhor, eu vencer. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar. Mas às vezes eu sei que tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar.
e oro tão pouco. E quando preciso contigo falar, tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é mais doce, mais pura que o mel, reconheço, Senhor, que estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor.
Graças a Deus. Meu Deus, Uma oportunidade, se a minha avó quer contar um testemunho, um versículo, tem que ensaiar um louvor. A minha dupla, eu e a minha avó, nós cantávamos. Ela que me incentivou, por isso que hoje nós estamos louvando ao Senhor. Desde pequena, sofrida, mas comprou um violão para mim, e ali Deus preparou, né? E hoje, graças a Deus, eu estou louvando ao Senhor, e tudo que eu sou, agradeço a Deus e a minha avó que colocou nos caminhos do Senhor. E também toda a nossa família, né? Minha mãe e meus irmãos são todos evangélicos, e hoje Deus preparou também uma esposa para mim, que nós louvamos e servimos a Deus junto. Então eu vou estar cantando um louvor, e esse louvor do pastor Mário está fazendo trabalho com as ofertas, e logo depois daí o pastor Mário com a direção, dando a palavra, orando e passando para o operador irmão César, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar e orarmos a Deus ouve e responde, e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa bênção, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa bênção, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa bênção, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.
Graças a Deus. Quero cumprimentar a igreja nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sou grato a Deus por esta oportunidade. O Senhor me concede de mais uma vez estar na presença do Senhor. Eu estou alegre nessa noite, embora ainda poucos, muitos não estão aqui, mas eu sinto a presença do Senhor nesta noite. Eu quero dizer para vocês, amados irmãos, que para nós sentirmos a presença de Deus, depende de nós. Para nós sentir o Espírito de Deus, depende de mim e de você. Depende da nossa intimidade com Deus. Depende de nós sermos íntimos com Deus. Para Deus falar comigo, para falar contigo, nós temos que ter intimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava ali no meu banco, folheando a Bíblia, e achei uma palavra aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, deixar para a nossa meditação. Eu estava questionando a Deus, e Deus novamente falando comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E para confirmar, o irmão Roberto louvou a Deus por esse louvor. E foi uma confirmação, já deu tudo certo. Você pode ficar pensando, as coisas não estão como deveriam estar, mas tudo tem um tempo. A palavra de Deus, ela fala que tudo há um tempo determinado, embaixo dos céus e em cima da terra. Há tempo para todas as coisas. E o tempo da vitória da igreja do Senhor na cidade da Realeza está chegando. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo da igreja marchar e triunfar está chegando, embora alguns ainda acham que a vitória não virá ou que a igreja será derrotada. O Espírito Santo diz que derrotado é Satanás, o adversário das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir. Eu quero compartilhar aqui, pode permanecer como você está, uma palavra no livro de Gálatas, capítulo 4, e o versículo de número 21. Gálatas 4 e 21. Nós já vamos estar orando, passando por irmão César. No final do culto, o irmão Roberto, eu vou pedir para você estar fazendo oração. Quero uma unção, mas foi com bastante dor no meu braço. Que tinha dado uma acalmada, acredito que passou efeito com remédio, mas eu creio na vitória de Deus. Vamos fazer alguns exames essa semana. Tivemos algumas alterações, estamos com uma cirurgia na perna para fazer desde o ano passado, e eu procurei de volta por essa cirurgia, e ela ficou ainda para o ano que vem. Mas que seja feita a vontade do Senhor. Mas eu também creio que o Senhor é um Deus que ainda cura, irmãos. Eu quero meditar nessa palavra, eu quero deixar essa palavra aqui para a igreja. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo de número 21, diz assim: diga-me, vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um com a mulher escrava e outro com a mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Amém? Graças a Deus. Eu estava ali olhando para esta palavra. Se nós continuarmos lendo, irmãos, eu não quero entrar em detalhe, porque não é eu que vou ministrar nesta noite. Eu estava olhando para esta palavra e seguindo, lendo, a palavra vai dizer que a mulher escrava significa, o filho da escrava significa o Monte Sinai, e da mulher livre significa Jerusalém, que está mais em cima. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu só quero que fique com a meditação desta palavra. Eu quero aqui deixar algo que o Senhor colocou no meu coração nesta noite.
Antes disso, eu quero contar um testemunho que eu já acredito que já contei aqui. Nós estávamos numa campanha ali no ano passado, no monte, e eu orava a Deus, e eu estava com uma enfermidade no meu braço esquerdo, a qual não podia mover o meu braço esquerdo. Estava com tendinite e bursite no braço. Eu estava com dificuldade, fiz várias sessões de terapia durante este ano ainda, acabei encerrando este ano a sessão de terapia que eu estava fazendo. E nós estávamos, foi este ano que nós estávamos em campanha, foi este ano que eu comecei o milagre. E nós estávamos em campanha no monte, e o dia que eu cheguei no monte orar com os irmãos, eu orei a Deus e disse assim: Deus, eu sou teu servo, eu não aceito essa enfermidade no meu braço. Irmãos, eu senti como se fosse uma mão que estava arrancando a enfermidade do meu braço esquerdo. E essa dor para o meu braço esquerdo nunca mais voltou. Eu saí, quando descemos do monte para baixo, nós estávamos descendo do monte para pegar a estrada, para nós chegar até onde estava o meu carro. Eu disse para os irmãos: eu estou maravilhado. Eu cheguei, eu disse: eu estou curado, Jesus curou meu braço. Cheguei em casa, estava minha esposa, eu disse para minha esposa: eu fui curado do meu braço lá no monte. A minha esposa olhou para mim, para perguntar para ela se não foi assim que aconteceu. Eu disse: será? Você tem certeza? Eu disse: eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Nunca mais, irmãos. A dor no meu braço esquerdo nunca mais voltou. Eu estou sim com uma dor hoje no braço direito, mas não confunda as coisas. Eu tomei algumas injeções atrasadas e a reação da injeção, eu estou com o meu braço direito aqui muito dolorido por causa das injeções. Eu passei com muita febre hoje, durante o dia, pela manhã, mas graças a Deus estou bom. Tirando a dor no braço, o resto está certo. Estou com a dor no braço direito, mas é das injeções, eu levei 2 injeções. Acredito que pegou muito no músculo, por isso que está com bastante dor. Mas o meu braço esquerdo, irmãos, nunca mais eu sentia dor. Nunca mais. Eu trabalho, eu faço o que eu quiser, mas eu carrego a cesta pesada. Deve dar em torno de 10 e 15 quilos a cesta cheia. Eu ando o dia inteiro, eu movimento o braço, que eu não podia movimentar. Irmãos, para dirigir, eu tinha que fazer isso aqui, ó. Apoiar em cima da minha perna o braço. E só encostar a mão no volante, ou nem encostar a mão no volante. Teria que ir só com a mão direita. Quando eu ia fazer a marcha, na época o carro que eu tinha, ele era um pouco desalinado, puxava para o lado, eu calçava a mão em cima do meu joelho e segurava com a mão o volante para fazer a marcha com a mão direita. Mas Deus me deu vitória. Eu senti de contar esse testemunho, irmãos, porque Deus tem vitória para alguém. Eu estava ali no meu banco, estava sentado, e como eu disse, eu tenho uma intimidade com Deus. Pode não parecer, só que eu nem quero que pareça, porque nós não precisamos viver de aparência. Nós temos que viver com Jesus no coração. Nós não precisamos viver uma vida notória, que alguém note ou querendo ser notado. Nós temos que ser notados por Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, que diminua eu, mas que cresça o Senhor Jesus. Eu estava ali no meu banco e disse: Deus, Tu me usaste, Tu falou tantas vezes comigo, e as coisas parecem que cada dia se multiplicam os problemas, se multiplicam as dificuldades, o povo está num esfriamento espiritual muito grande. E o Senhor falou comigo dessa forma, me levou a uma vaga lembrança de 20 anos atrás. 20 anos. O Senhor me trouxe alguém à minha memória e disse: você lembra do irmão fulano de tal? E eu comecei a meditar naquele homem ministrando, naquele homem pregando, naquele homem falando. E o Senhor disse: você sabe o estado que está esta pessoa, que eu não vou dizer o nome por uma questão de ética, porque o Espírito de Deus ele não é um espírito de confusão, irmão César. O Espírito de Deus é um espírito que ele não se engana, é um espírito que não bebe de aparência, de ilusão ou mentindo. O Espírito de Deus ele é reto, o Espírito Santo de Deus, quando ele nos revela as coisas,
Porque a Bíblia diz que é revelado o íntimo e o escondido. O Senhor me trouxe à memória este homem que passa por uma crise muito grande na sua vida. E Deus me trouxe ele na memória há 19 anos atrás, muito bem de saúde, com a família bem estruturada, com a família andando, tudo tranquilamente, tudo normalmente. E hoje Deus pegou e me trouxe a memória e disse: olha para este homem hoje, como é que está a família, como é que estão os filhos. E eu conheço essa pessoa e sei muito bem. E Deus falou comigo, sabe o que eu quero dizer, irmãos? Deus disse: olha quem eu sou e o que eu faço quando me desobedece. Sabe por que essa pessoa está passando por este período, por esta dificuldade, que nem na igreja não está indo, nem congregando não está, um homem que outrora pregava a palavra, porque tem dado pouco crédito à minha palavra, porque não tem posto em prática aquilo que eu falei, não tem dado ouvido à minha voz. O Senhor me dizia assim: eu tenho te falado, meu servo, na basura bagai. Eu tenho te falado, e o que eu tenho falado para ti vai se cumprir. Mas antes que se cumpra o que eu tenho te mostrado, vai passar mais uma turbulência ainda, irmãos. Orem, porque a igreja do Senhor precisa de oração, eu preciso de oração. O Senhor me mostrava, presbítero Roberto, mais uma turbulência. E eu dizia: meu Deus, mais uma vez, o Espírito do Senhor, ele não se engana. O Espírito do Senhor, ele não se engana. E o que o Senhor revelava a mim, irmão César, é uma coisa, hoje é um culto de missão. Você pode dizer: o que tem a ver isso com a missão? A nossa missão é ir e pregar o mundo, a toda criatura, o Evangelho a toda criatura, ir por todo o mundo pregar o Evangelho. O Senhor me dizia assim: tu sabe, meu filho, por que as coisas ainda continuam andando da maneira que está andando? É porque eu não fiz a limpeza completa, a qual eu te mostrei alguns meses atrás. Ainda não fiz a limpeza completa. E eu dizia: Deus, aonde que vai para isso? O Senhor me disse assim, irmão César: não te preocupe, não te espante. A turbulência vai se levantar mais uma vez. Vai ter alguém que vai pagar o preço. O Senhor me ordenou a ir até essa pessoa e dizer: tu vai pagar um alto preço pelo que tu estás fazendo. O Senhor me mostrava pessoas aqui e pessoas que não estão aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Um grande espírito de engano, um grande espírito de mentira, um grande espírito de traição. Mas o Senhor me dizia: quieta o teu coração, porque eu vou colocar as mãos sobre estes. Eu vou arrancar do meio da igreja. Eu vou deixar passar pelo vale, para entender que sou eu que estou contigo, e sou eu que estou neste lugar. Sou eu que dou, sou eu que tiro. O Espírito Santo me dizia: sou eu que coloco, sou eu que tiro, sou eu que levanto, sou eu que chamo. O Espírito Santo falava: tu és um escolhido, não te preocupa, somente ora. Sabe o que eu tenho feito nos últimos dias? Eu tenho orado, eu tenho colocado a minha vida na presença do Senhor. As calúnias, os levantes do inimigo são tanto. Eu disse: Deus, toma nas tuas mãos os meus adversários e faça sobre eles a tua vontade. O Senhor me disse assim: o próximo ano, o ano vindouro, vai ser um ano produtivo para a igreja, vai ser um ano que vai entrar almas aqui neste lugar, vai ser um ano de 2026, que as almas vão começar a se chegar. E eu comecei a olhar e dizer: Deus, mas tudo está tão difícil, tudo está tão complicado. O Senhor me mostrava, presta atenção, uma família vindo embora de outra cidade. Escreva o que eu estou dizendo, é uma revelação do que o Senhor me mostrou nesta noite. O Espírito Santo me mostrava uma família completa, com jovens, com crianças, estão vindo embora de outra cidade. Eu não sei o dia, eu não sei a hora. Uma família por si muito grande,
Eu podia contemplar, vamos colocar de pé, vamos orar, não é eu que vou pregar, irmãos. E não ore para Deus ter misericórdia de ninguém. Ore para que Deus salva, mas não ore para Deus ter misericórdia. O Senhor me mostrava a partir do ano de 2026, não sei quantos dias vão demorar, mas o Senhor dizia: tranquiliza o teu coração. Eu pude contemplar uma família, irmão Roberto, deixa eu te dizer, eu estava sentado, e pode pensar que não, pode pensar, pastor, está louco, mas o Senhor me mostrava pessoas com vestes de crente, pessoas adoradores, pessoas com compromisso, bem trajado como um crente se veste. Porque o Senhor falou comigo e disse assim: aqueles que não querem, eu disse que ia arrancar e vou arrancar. E vou arrancar. E o Senhor vai arrancar. Vai ter gente na sarjeta, vai ter gente bêbado. Não olhe para Deus com misericórdia. Vai, as mãos do Senhor vai pesar sobre alguém. O Senhor me mostrava alguém pelo infarto fulminante. Deus disse: eu não vou ter misericórdia de ninguém. A palavra de Deus diz assim, que Deus é amor, mas Deus é justiça. E o Senhor me dizia: tem muitos brincando. Tem muitos brincando nesse cliente. E o Senhor não está agradado com essas atitudes, com essas criancices. Vamos orar, vamos passar por irmão César que vai ministrar a palavra nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos mais uma vez. Aqui eu falei, Senhor, aquilo que o Senhor tem me mostrado, que fica registrado, ó Pai. E que a Tua igreja seja de testemunha quando essas coisas não aconteceram, Pai. Senhor amado, Deus Santo, eu quero apresentar o Teu Filho, Senhor, nas Tuas mãos, irmão César, o qual vai ministrar a Tua palavra nesse culto de missão, ó Pai. Estenda, Senhor, as Tuas mãos, abençoa aqueles que contribuíram, aqueles que não tiveram para contribuir, ó Pai. Estenda, Senhor, as Tuas mãos, usa o Teu vaso, para que a Tua igreja, através da Tua palavra, fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que a igreja está de pé, abra sua Bíblia no livro de Lucas. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 5. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante. Graças a Deus por mais essa oportunidade de poder estar mais uma vez reunido com os irmãos para glorificarmos e louvarmos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Todos acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pecadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havemos trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas porque mandas, sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Porque o que aconteceu, o espanto se apoderou deles, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também entre Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus: Simão, não temas,
e agora em diante serás pescador de homens, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma passagem maravilhosa aqui registrada pelo Dr. Lucas, nos mostrando o quão maravilhoso é quando nós paramos para prestar e ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. É quando a igreja do Senhor, é quando o mundo, as pessoas deixam um pouco o seu cotidiano, deixam um pouco a sua maneira de viver e começam a se aproximar do Senhor Jesus Cristo para ouvir a mensagem que salva, a mensagem que cura, a mensagem que transforma o homem de uma maneira que o mundo não consegue compreender. A mensagem que um dia chegou no meu coração, chegou no seu coração, e ela começou a nos transformar de dentro para fora. Porque primeiro nós pensamos, depois consultamos o nosso instinto, o nosso coração, e pela misericórdia de Deus, pelo trabalhar do Espírito Santo, nós notamos que existe uma saída, que existe um caminho, que ainda existe para o homem uma maneira dele se achegar a Cristo, uma maneira dele se achegar a Deus, dobrando o seu joelho, dobrando o seu coração e entender que há um caminho, uma salvação. Entender que por mais dificultuoso que seja a nossa vida, por mais que talvez não tenhamos aquilo que nós queremos, quem sabe o nosso prato, a nossa casa, o móvel, o carro, ou seja qual for o bem material nessa terra, nós temos um tesouro precioso que é dado pelo Espírito Santo. Glória a Deus, que para o crente é a convicção e a certeza. E no dia do juízo, no grande dia da glória de Deus, nós estaremos à sua direita e vamos ouvir deles falando com cada um de nós: vinde a mim, benditos de meu Pai. Recebei por herança o que está preparado desde a fundação do tempo. Então, graças damos ao Senhor e possamos ver, então, através dessa mensagem, deste culto de missão. Glória a Deus, que o Senhor tem ainda nessas últimas horas chamado um povo remanescente, que apesar de ser poucos, ainda há pessoas que têm no seu coração o desejo da salvação, o desejo de dobrar o seu joelho pela madrugada, buscar a Deus e dizer: Senhor, eu sou carente e necessito da tua misericórdia, eu preciso da tua graça, do teu poder. Glória a Deus, em uma geração ao qual nós vivemos, onde já as pessoas não têm mais dado crédito à mensagem do Senhor, onde a palavra de Deus tem se cumprido assim como ela vem se cumprindo desde os dias de Jesus, ao qual o profeta Isaías, no capítulo 53, profetizou dizendo: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Mas como um remanescente numa terra seca, ele foi subindo. Glória a Deus, e os homens puderam ver a luz que irá até os dias de hoje, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar disso, muitos não têm dado ouvido à voz do Senhor nessas últimas horas. Muitas pessoas têm preferido o conforto do seu lar e têm deixado de buscar a presença do Senhor. E a palavra de Deus nos diz no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Estamos vivendo em meio a uma geração que já não tem mais prazer em vir para a igreja, uma geração que já não tem mais prazer em obedecer ao Senhor, mas anda iludida pela mídia, pelo engano e pela mentira de Satanás, o qual está dizendo aí fora que Deus quer somente o seu coração. Mas os crentes verdadeiros sabem, Deus não quer somente o nosso coração, Ele quer o nosso corpo, a nossa alma, o nosso pensamento, a nossa atitude. Ele quer que nós o adoramos em espírito e em verdade, e que quando nós dobrarmos o nosso joelho, a nossa mente não venha estar pensando nas coisas deste mundo, mas a nossa mente possa estar ligada com o Senhor, o nosso coração possa estar voltado para Ele, porque
nos ajuda e nos fortalece. Então, diante dessa passagem, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a mensagem do Senhor, Jesus pede então que um dos barcos para se distanciar um pouquinho da praia para que todos o pudessem ouvir, pregando e anunciando o Evangelho de Cristo. E ali eles ouviram a mensagem poderosa a tal ponto que nós possamos perceber que no versículo adiante, quando Pedro ainda nem conhecia o Senhor, mas quando ele se dirige ao Senhor Jesus Cristo, ele fala: Mestre, nós pescamos a noite inteira e nada pegamos. Então nota-se que através da pregação de Jesus, ele já o começou a chamar de mestre. Ele entendeu que através daquela pregação não era uma coisa da terra, mas era algo divino que desceu ali, e o coração deles ardia em ouvir a mensagem. Então o Senhor Jesus falou e disse-lhes: não, pode jogar a rede. E Pedro, como sendo uma pessoa mais branda, falou: olha, nós pescamos a noite inteira e nada pegamos, mas sobre a tua palavra, confiando na tua palavra, iremos lançar a rede novamente. Então ali Pedro lança a rede, e quando eles começam a puxar, eles percebem que estava muito pesada. Quem sabe a princípio ele pensou que tinha enroscado em alguma coisa, mas de repente ele viu ali os peixes ali agarrados na rede. E ele faz sinal para o outro barco e diz: ó, venha nos ajudar, porque agora acho que encheu mesmo. E o outro vem ali e eles catam aquela grande quantidade de peixe. Então nesse momento Pedro fica atônito e percebe que ele estava diante do Senhor dos céus e da terra, diante daquele que pelo poder da sua palavra até a tempestade iria se acalmar. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra é clara em Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. O que talvez para nós é impossível, para Deus não é impossível. O problema é a nossa fé que é pequena. Mas se crermos e esperarmos e pedirmos aquilo segundo a vontade do Senhor, não pedimos a vaidade nossa, do coração do homem, mas pedimos aquilo que agrada a Deus, aquilo que edifica a igreja, aquilo que pode fazer algo melhor para a vida do nosso próximo também. Com certeza Deus vai te ouvir a tua oração, vai ouvir o teu pedido. Então quando eles pegam aqueles peixes, chegam até a praia, puxam aquela rede cheia, Pedro estava ali com poucas roupas, pescando tudo molhado, ele se joga aos pés do Senhor Jesus e diz: Senhor, ausenta-te de mim, pois eu sou um homem pecador. Glória a Deus. Quantas vezes nos ajoelhamos diante de Deus e falamos: Senhor, perdoa os nossos pecados. Porque muitas vezes aquilo que nós queremos fazer não conseguimos, mas aquilo que entristece o Espírito Santo temos uma facilidade para fazer. Então oramos a Deus e pedimos: Senhor, tem misericórdia de nós, pois sequer somos dignos de estar diante de Ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Pedro tem esse encontro e ele se impacta e fica atônito diante do Senhor. Então o Senhor Jesus faz-lhe uma promessa a Pedro, dizendo: Pedro, não temas, Pedro, pois eu vos farei pescadores de almas. Qual é o ofício que o Senhor tem dado ao crente, ao cristão nessas últimas horas, desde o princípio do Evangelho? É que através do nosso testemunho, através das nossas palavras, através da nossa maneira de se vestir, através da nossa maneira de agir, através da nossa maneira de nos comunicarmos com as pessoas, nós possamos passar a eles uma mensagem dizendo: olha, nós servimos a um Deus santo, a um Deus poderoso, a um Deus que não se corrompe, mesmo nós vivendo em meio a uma geração corrompida, ao qual tem um palavreado muito complicado, ao qual tem atitudes que desagradam ao Senhor. Ainda existem pessoas que têm desejo de salvação, que têm desejo de chegar diante do Senhor Jesus com a sua coroa e dizer: Senhor, eu guardei a minha fé e guardei a coroa da vida que o Senhor me prometeu. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E vai
vai ter certeza que naquele dia, como disse o apóstolo Paulo ao livro dos Coríntios, como hoje somos participantes das aflições de Cristo, certamente nós também seremos participantes da glória do Senhor naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. A geração qual estamos passando, irmãos, ela não quer ser participante das aflições de Cristo. Se está muito quente, está difícil para vir para a igreja. Se está muito frio, é complicado porque eu uso do casaco por causa disso. Se está chovendo, não dá por causa da chuva. Todo obstáculo para não adorar a Deus. Hoje eu não vou falar do Evangelho para o meu vizinho, porque quem sabe ele pode me achar um besta ou quadrado, ou pode ignorar ou isso ou aquilo. Então a geração que nós estamos vivendo, ela não quer padecer nada por amor de Cristo. Eles querem levar uma cruz, mas uma cruz de isopor, não uma cruz de madeira, uma cruz que não pesa, ou melhor ainda, se couber dentro do bolso, melhor ainda, não querem mais que percebam. Glória a Deus, que sejam crentes. Existem dois motivos nos dias de hoje. Louvado é o nome do Senhor. Alguns não querem devido ao escândalo que muitos supostos cristãos estão causando nas mídias e em todos os lugares. E outros não querem porque realmente ainda não tiveram um encontro com Cristo, ainda não entregaram a sua vida para o Senhor. Porque quando a gente entrega a nossa alma, o nosso coração, a nossa maneira de viver a Deus, com certeza nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar, curar e libertar todo tipo de pessoa. Aí o mundo traz nessas últimas horas um Jesus aí na mídia que não condiz com o que a palavra ensina. E as pessoas colocam isso no seu coração porque a Bíblia diz que aquilo que você vê é o que vai para o teu coração, e o que está cheio no seu coração você acaba falando com a sua boca. Então as pessoas iludidas pela mídia, pelo engano, pelo erro deste mundo por Satanás, acabam moldando um Jesus que não é o da palavra, porque elas não têm força para ler a palavra e entender qual é o amor verdadeiro de Cristo. Tem se deixado levar por doutrinas e por fábulas que estão vendo e vivenciando nessas últimas horas. Mas Jesus foi claro em Mateus 24, nos últimos dias aparecerão muitos falsos cristos e enganarão muitos, e se possível for, enganaria até os escolhidos. Mas graças a Deus, aqueles que andam na luz do Evangelho não são enganados nessas últimas horas. Porque o crente, quando ele conhece a palavra do Senhor, ele entende e compreende que o Jesus verdadeiro não aceita o pecado, que o Jesus verdadeiro é aquele que transforma o homem, transforma a mulher, para que ele viva uma vida em comunhão com Cristo. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Isso nós percebemos desde as primeiras conversões. Nesse mesmo livro de Lucas, no capítulo 23, no versículo 41, o ladrão que estava na cruz, ele falou para o seu companheiro: olha, nós certamente que nós merecemos estar aqui, mas este homem que mal fez. Então o cristão verdadeiro, ele entende que não há maldade no Senhor Jesus, que não há sombra nem escuridão. No capítulo 23, já no versículo 47, ali o centurião dá testemunho dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então a gente começa a entender e a compreender que há alguns sinais que Deus pratica a justiça. Nós vivemos na época da graça, onde o Senhor tem dado oportunidade a todo ser humano de ouvir e entender a mensagem do Senhor. Ele tem tido paciência para que as pessoas se convertam dos seus maus caminhos, tem tido paciência e tem esperado com grande misericórdia para que todos se voltem para Ele. Mas chegará o dia do juízo, e assim como Ele tem paciência nos dias de hoje para aguardar a nossa transformação, naquele dia também Ele terá paciência para julgar cada um segundo as suas obras. E a palavra do Senhor é clara, que não seremos julgados: ó, vocês estão condenados e vocês estão salvos. Não. Todos irão comparecer diante do trono, um
por um. E Deus terá paciência de mostrar a cada um de nós, glória a Deus, mostrar a cada um de nós a consequência das nossas obras, sejam boas ou sejam más. Por isso hoje o Senhor tem chamado a cada um de nós a salvação. Tem falado ao profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus. Então quando o crente clama ao Senhor, quando ele busca Deus, Deus mostra qual é o caminho que ele deve seguir. Ele não anda mais na escuridão, mas anda na luz da palavra. Ele já não tropeça mais, porque ele sabe o caminho e sabe quem está seguindo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor fez uma promessa. João 14: não turbeis o vosso coração, não perturbeis. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vou teria dito. Ide, irei-vos preparar lugar. Não, tudo já está preparado para aqueles que esperam e confiam e creem no Evangelho. Então, devido, irmãos, muitos não ter mais crença, pela fé de muito ter se esfriado, a palavra do Senhor não deixará de trazer a verdade à tona. O juízo de Deus não tardará. Apesar de muitos não querer mais a salvação, o Senhor ainda continua chamando o pecador e dizendo: ainda há uma solução para a sua família, ainda há uma solução para você. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda o profeta Isaías, falando no capítulo 53, versículo 9, dizendo que o sepultaram, o Senhor, com o justo, o sepultaram na tumba do ímpio e na tumba do rico, porque nele nunca houve engano e nunca saiu mentira da sua boca. Esse é o testemunho que o cristão verdadeiro entende, compreende e crê que é verdadeiro. Ainda mais adiante, no capítulo 4, no versículo 8 de Apocalipse, ali a Bíblia diz que havia 4 seres que voavam em volta do trono com asas, e nas suas asas havia olhos por dentro e por fora, e de dia e de noite eles não paravam e não descansavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, louvado é o nome do Senhor. Então a gente percebe que ali também os anjos estavam dando testemunho que o Senhor é santo e poderoso. Essa mesma passagem a gente encontra no livro de Isaías, ainda no capítulo 6, onde Isaías teve aquela visão, o qual também teve um despertamento para a salvação. Depois daquela visão, a vida de Isaías não foi mais a mesma. Ele disse que, Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e sobre ele voavam os serafins e os querubins, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E de repente os umbrais da casa se moveram, e toda a casa encheu-se de fumaça. Então disse eu: Senhor, glória a Deus, tem misericórdia de mim, pois eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e tenho os meus lábios impuros. No início, um dos querubins voou até o altar do Senhor, e com um atenaço pegou uma brasa viva e tocou-me nos lábios, e disse: teu pecado está perdoado, louvado o nome do Senhor. Aí ele ouve uma voz que vem do trono dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Glória a Deus. Quando o cristão é transformado, ele tem sede de missão. Quando o cristão é transformado, ele tem sede de anunciar a palavra, de falar do amor de Deus. Pedro se jogou aos pés do Senhor Jesus Cristo, dizendo: Senhor, aparta-te de mim, pois eu sou um pecador. Glória a Deus. Isaías diz: Senhor, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, meus lábios são impuros, e eu vi o Rei da Glória. Glória a Deus Santo. Ele reconheceu a sua pecaminosidade, reconheceu o seu estado diante do Senhor. Natanael
discípulos chegaram e falaram: olha, nós achamos o Messias, o Salvador de Israel. Ele é lá de Nazaré. Natanael falou: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Louvado é o nome do Senhor. Então Jesus chegou diante de Natanael e disse: Natanael, eis aí um verdadeiro israelita sem culpa. Mas eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Natanael estava sozinho debaixo da figueira orando ao Senhor. Então ele compreendeu que o Senhor estava vendo e mais ninguém poderia ter visto ele naquele momento. Então ele disse: mestre, és tu que irás salvar Israel. Glória a Deus. Quando o crente tem um encontro com Cristo, ele quer se aproximar de Deus, mas primeiramente ele olha os seus defeitos e vê uma necessidade de transformação. Que evangelho é este que está sendo pregado aí fora, o qual não precisa ser transformado? Que evangelho é este que está pregado aí fora, o qual não há transformação? Glória a Deus. Mas quando o crente tem um encontro com Cristo, ele tem a necessidade de ser transformado, de ser voltar para Cristo. Porque há um ditado, e é verdadeiro em meio cristão, que aquele que faz a sua própria vontade, glória a Deus, ele vai para o inferno. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele vai para o céu. Louvado o nome do Senhor. Quantas vezes temos que negar o nosso eu, temos que deixar de lado as nossas vontades, porque estamos correndo atrás de uma coroa incorruptível, um tesouro que o mundo não pode tirar de nós, uma dádiva tão maravilhosa, uma salvação tão grande que vai além da compreensão do ser humano. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado vitória. Glória a Deus, graças a Deus que o Senhor tem nos transformado e tem ajudado esta igreja, mesmo em meio com dificuldades, com lutas e tribulações, não tem deixado, glória a Deus, que nada venha atrapalhar a caminhada e a jornada em direção ao céu. E ainda, eu queria deixar mais um versículo com a igreja do Senhor nesta noite. Glória a Deus, o qual uma promessa de Deus, a igreja de Filadélfia, qual eu creio também que o Senhor, glória a Deus, pode falar conosco. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, que nos diz assim, ou melhor, versículo 8: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei com os que da sinagoga de Satanás. Eis que eu farei com que venham e adorem prostrados aos teus pés. Se saibam que eu te amo, como guardaste a minha palavra e com paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre toda a terra. Louvado é o nome do Senhor. Uma palavra maravilhosa, poderosa, qual o Senhor tem nos dado nessa última hora. E mesmo com pouca força, guardar a mensagem, a palavra, e guardar a maneira de viver o Evangelho verdadeiro, não contaminando as nossas vestes com as coisas deste mundo. Porque ainda existe uma promessa, no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 19. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. 1 Crônicas 16, 19. Ao qual diz que, sendo poucos homens, andando de uma nação para outra, glória a Deus, sendo vós em pequeno número, poucos homens estrangeiros, andavam de nação em nação, e de reino em reino, a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, nem façais mal aos meus profetas. O povo de Israel andava em meio, glória a Deus, a todos aqueles povos idólatras, andava em meio a toda aquela geração, aos jebuseus, no meio dos cananeus, no meio dos filisteus, dos moabitas, e aqueles que queriam oprimir o Senhor repreendia os reis, dizendo: não façais mal aos meus profetas, não maltrateis aos meus ungidos.
esse mesmo poder é que o Senhor tem guardado nessa última hora ainda alguns remanescentes, dizendo e protegendo e guardando. Aqueles que com pouca força têm guardado a palavra do Senhor. O Senhor tem olhado dos céus dizendo: não maltrateis os meus escolhidos, louvado e santo o nome do Senhor. Porque certamente que um dia nós estamos longe dos caminhos do Senhor. E como diz o Salmo 26, 126, a palavra do Senhor nos dizendo: o dia que o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como aqueles que sonham, e a nossa boca se encheu de riso, e as nossas línguas de cânticos, e se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por Israel, e grandes coisas o Senhor fez por cada um de nós. Porque quando estávamos lá no mundo, distante dos caminhos do Senhor, o Senhor nos tirou daquele cativeiro, nos deu a alegria da salvação, e pela misericórdia dele, dia após dia, tem nos guardado. Se estamos aqui nesta noite, de graça ao Senhor, levanta a tua mão e agradeça de todo o teu coração. Porque quantos já não encontram mais forças para estar na casa do Senhor, quantos já estão distanciados da presença de Deus, não tem mais a alegria da salvação, a alegria de ler a palavra de Deus. Mas graças ao Senhor por essa oportunidade. Oro a Deus em favor dessa igreja sempre, que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos e que possamos ter mais uma semana abençoada na presença de Deus. Quero agradecer essa oportunidade de estar retornando a palavra ao pastor Mário, que já está dando os avisos finais. Pedir oração em meu favor, em favor da minha família, e eu sempre tenho orado pela vida de cada um dos irmãos. Quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Palavra maravilhosa da parte do Senhor. Irmãos, amanhã nós temos o nosso culto a partir das